Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast especializado Fala LinkedIn. Eu sou o Pedro Caramês e sou especialista em LinkedIn e trago até vós, todas as semanas, as principais novidades sobre o mundo desta rede profissional LinkedIn. Esta semana vamos desvendar algumas estratégias que permitem ao utilizador ter um maior destaque, um melhor desempenho na rede do LinkedIn. Neste contexto em particular, falamos especialmente aqui para quem hoje procura uma maior excelência na utilização deste recurso com técnicas e ferramentas que serão exploradas de forma até mais aprofundada aqui durante esta sessão e em outras sessões futuras, e onde iremos também nesta explicação, nesta exploração sobre algumas soluções, alguns recursos externos à rede que podem naturalmente contribuir para um melhor desempenho do utilizador desta rede. Além destas análises que aqui vamos fazer neste episódio, queria também convidá-lo a si para participar da nossa Masterclass, que vamos realizar no dia 18 de setembro. O link vai estar disponível nos textos que complementam e que apoiam este episódio e que pode, de alguma forma, fazer essa inscrição totalmente gratuita para participar connosco nessa mesma Masterclass, onde, entre outros, também daremos aqui amplo destaque a algumas destas soluções. Hoje em dia, na utilização do LinkedIn, de facto, há, obviamente, aqui um conjunto de recursos e de soluções e de ferramentas que podem muito contribuir para uma melhoria dos nossos desempenhos. Algumas delas servindo para nos ajudar e auxiliar em todo o processo de operação e de atividade nesta mesma rede. Dividimos estas soluções deste episódio, que normalmente tem aqui sempre uma duração estimada de 15, 20 minutos, para explicarmos algumas dos recursos que atualmente também fazem parte do nosso, digamos assim, do nosso menu de opções para melhor predispor e para melhor ajudar e auxiliar nas nossas atividades. O primeiro deles acaba por ser um recurso dentro da categoria de soluções na área da gestão de tarefas. Administrar o tempo e as tarefas no LinkedIn é claramente importantíssimo para uma gestão eficaz da rede. E a verdade é que há inúmeras tarefas que, até muitas das vezes estarem totalmente apropriadas por utilizadores, poderão revelar-se importantes de incluir, com o auxílio e com o recurso a algumas ferramentas, poderem efetivamente organizar todas essas atividades diárias. Desde a criação do conteúdo, ao acompanhamento de interações, à priorização dessas tarefas, vão garantir que dedicam efetivamente tempo de qualidade a essas mesmas atividades e que realmente poderão ajudar a impulsionar resultados. Nas opções que hoje fazem parte do nosso, digamos assim, do nosso menu de opções, estão a ferramenta Microsoft To Do. Esta ferramenta é, de alguma forma, uma ferramenta que predispõe o utilizador para poder listar as tarefas e organizando-as até por categorias. Para além do Microsoft To Do, o Todoist ou até mesmo o Google Keep são também outras opções muito comuns de utilizadores que procuram aqui, de forma mais disciplinada, identificar tarefas que são recorrentes, diárias, outras semanais, mensais, mas que acabam por ter nesse diretório, nessa checklist de opções, recursos ótimos para, de facto, melhor administrar esse tempo e essas atividades. Hoje, todas estas opções vêm com recursos não só no computador, mas também no próprio telemóvel, ajudando o utilizador a identificar claramente todas essas atividades. Também aqui, outra solução e outra ferramenta é útil e imprescindível hoje em dia para nós. A capacidade de transformarmos todas estas interações em reuniões presenciais ou virtuais parece-nos também de primordial importância. Algumas ferramentas, como o Calendly, a ferramenta que nós usamos aqui, facilitam muito o agendamento de reuniões sem a necessidade de trocas constantes de e-mails, tornando o processo de agendamento simples e eficiente para, neste caso aqui, auxiliar a que rapidamente se consigam concretizar esses momentos importantes para o fortalecimento destes laços profissionais. O Calendly entra também já com outras opções que mais populares, como são neste momento o assistente do Google para agendamento das reuniões, ou até mesmo a opção do HubSpot ou até do OneShum dentro desta galeria de recursos e ferramentas ao dispor do utilizador. Este link rápido e simples permite então o agendamento de reuniões.
Estas soluções, todas elas vêm sempre com recursos freemium, ou seja, dentro de recursos que são pagos e outros que são gratuitos. Na categoria de criação de conteúdo, há de alguma forma também, e considerando este alicerce importante para a presença, para revestir-se de uma presença significativa no LinkedIn, produzir este conteúdo de alto impacto não é apenas aqui uma questão para falar só sobre os nossos produtos ou serviços, mas sim de criar narrativas que ressoem para o público-alvo. A chave está, muitas das vezes, em entender as necessidades e os desafios deste público, utilizando formatos que favoreçam estas interações. A inclusão regular de publicações agrega muito valor e encoraja o envolvimento e a ajuda na construção desta comunidade. Se esta componente está naturalmente aqui no âmbito do seu foco, há hoje em dia muitos recursos. Sejam os recursos do canva.com para, por exemplo, facilitar a construção mais visual destes mesmos conteúdos. Hoje é inevitável falarmos do ChatGPT como opção também para poder, no fundo, construir todas estas mesmas narrativas. Para além destas opções, existem também, naturalmente, aqui outros recursos que são, de alguma forma, também muito populares, mas estes dois, na minha opinião, quase que de alguma forma têm aqui um modelo que pode, de certa forma, contribuir decisivamente para essa dinâmica. É claro que muitos destes recursos também ajudam, no fundo, dentro do processo de criação de conteúdo, a desenvolver, digamos, esse mesmo conteúdo, procurando adequá-lo para os diferentes formatos que muitas das vezes são importantes para garantir essa diversidade também de meios aqui pela rede. No que diz respeito ao agendamento de publicações no LinkedIn, e conscientes de que a consistência é de facto um fator importante, o agendamento de publicações é de facto aqui um processo que ajuda muito o utilizador de alguma forma a ter aqui um consumo de tempo mais eficiente. Ferramentas como o Hootsuite, como o Buffer ou como o Swanky podem, de alguma forma, ajudar a planear e a programar conteúdos para os melhores horários, maximizando desta forma a visibilidade das publicações. Este planeamento não só otimiza o tempo, mas também assegura que o conteúdo alcança o público no momento mais oportuno. Embora o LinkedIn tenha também um recurso para agendamento, estas soluções, nomeadamente o Swanky, Hootsuite ou Buffer, podem, entre tantas outras, podem de facto ser recursos ótimos para ter uma visão alargada dessas mesmas opções aqui para esse mesmo efeito. Decorrente aqui de um outro contexto, falamos na gestão de leads. O LinkedIn é, como já comentamos amplamente, uma ferramenta poderosa para a geração e gestão destas leads. A chave para este sucesso é muitas das vezes a personalização desse acompanhamento, mas a rede pode efetivamente tornar-se difícil para este processo de acompanhamento. Utilizando aqui as informações do perfil, podemos claramente criar essas abordagens, mas muitas das vezes a dificuldade de termos também recursos dentro do LinkedIn. Claro que o Sales Navigator é a rede que, de facto, a ferramenta por natureza do próprio LinkedIn, que de facto auxilia nesse processo. No entanto, existem tantas outras, como o Pipedrive, como o Odoo, como as soluções até da própria Salesforce, que são, de alguma forma, aqui um elemento que pode também auxiliar no processo desta gestão adequada e eficiente das leads. No que diz respeito às comunicações, o email marketing é também quase sempre um elemento importante para amplificar significativamente estes resultados. A utilização do e-mail para continuar estas conversas pode, de alguma forma, auxiliar o processo. E aqui as soluções como as do Egoi podem claramente ser, aqui esta plataforma Egoi pode claramente ser o aliado estratégico importante quando o utilizador de facto adota uma complementaridade de ações que vão muito para lá da questão do LinkedIn. É importante dizê-lo que o processo de captação de e-mails deve ser feito de acordo com as regras estipuladas no nosso país, ou no solo, ou em solo europeu, ou em solo, ou avaliando sempre as regras em cada um dos países ou nas regiões onde estão. Mas é de facto um importante meio também para, de alguma forma, criar este fluxo de comunicação coeso para exatamente trazer aqui uma comunicação integrada com outros canais aqui complementares ao próprio LinkedIn.
Estas técnicas que comento aqui, ou estas diferentes ferramentas, de facto, mostram ao utilizador a necessidade de aqui incluir, de facto, um menu de opções que são cada vez mais vastas. Hoje, muitas destas opções não são efetivamente, hoje não há uma que de alguma forma detenha aqui todas as funcionalidades que são necessárias hoje, de alguma forma devem estar ao serviço do profissional, pelo que todas estas opções que aqui falamos, seja na área do agendamento de reuniões, da gestão das tarefas, da área dos conteúdos, das publicações, do agendamento, da gestão das leads, das questões relacionadas até à comunicação por e-mail, há efetivamente muitas ferramentas que de alguma forma colocam também no conhecimento do utilizador com a noção clara de que há um efetivo, digamos assim, exercício de desenvolvimento, de aprimoramento destas mesmas soluções. De facto, é cada vez mais, digamos, contexto de alguma maneira totalmente relevante aqui que um utilizador, seja ele na área comercial, seja em outras áreas, tenha que efetivamente de ter competências e conhecimentos na utilização de todos estes recursos. Pelo que devem, de alguma forma, desenvolver também aqui uma dinâmica formativa constante e permanente para ir melhorando, procurando aqui tirar proveito de todos os benefícios que todas estas soluções estão. Essa, digamos assim, essa capacidade e essa competência que pode e tem que ser trabalhada, portanto não nasce com as pessoas, é efetivamente um fator importantíssimo para dar resposta àquilo que são hoje os desafios que o mercado de trabalho nos coloca, o mercado, até mesmo toda a área comercial, e portanto não podem de alguma forma subestimar que hajam efetivamente várias. É óbvio que alguns utilizadores, provavelmente mais predispostos, sentem-se mais capazes de fazer esta manipulação e esta integração de todos estes recursos, outros há que efetivamente têm, por tradição, dificuldades maiores na adoção e na implementação destes mesmos recursos tecnológicos ao serviço do seu modus operandi diário. Pelo que é naturalmente um trabalho, digamos assim, uma preocupação conseguir desenvolver todas essas componentes. Claro está que há muitas destas ferramentas que hoje acabam por não conseguir vingar no âmbito da sua operação diária ou semanal, outras há que acabam por substituir outras anteriores, se calhar mais limitativas, ou outras há também que, de alguma forma, se discutem sobre aquilo que é sempre um contexto que já há pouco ali falávamos, entre aquilo que são recursos pagos e recursos gratuitos. É óbvio que hoje a adoção de muitas destas soluções só no nível pago acabam por ser muito desafiantes para a carteira de qualquer utilizador, sendo que o utilizador tem que ir fazendo, de facto, uma reflexão importante sobre as ferramentas que deve hoje ter aqui recursos mais avançados e, portanto, opções pagas e de maior valor, e outras há que, de alguma forma, o utilizador possa ficar satisfeito com, muitas das vezes, aquilo que é a utilização mais básica, mas que suficiente para o cumprimento daquilo que é o propósito da utilização deste recurso. Portanto, é de alguma forma com esta também sensibilização que lhe deixo assim para a necessidade agora à data que estamos a gravar este episódio, de continuar numa jornada de aprimoramento, de reconhecimento, de conhecimento, de exploração de todos estes recursos. Não temos como, de alguma forma, estar alheios e aliados a esta realidade. É algo que faz parte do nosso caminho, faz parte do seu caminho, independentemente do seu estágio, digamos assim, em termos da sua carreira, pelo que é importante trabalhar. Bom, se deseja dominar algumas destas técnicas e transformar ainda mais a sua presença, queria convidá-lo desde já para participar da nossa Masterclass, que vai ocorrer no dia 18 de setembro. É uma excelente oportunidade para aprofundarmos mais conhecimentos, esclarecermos dúvidas e até potencializarmos ainda mais a sua performance na plataforma. Esteja atento até ao próximo episódio, onde vamos continuar a explorar as ferramentas que transformam o digital em oportunidades reais de crescimento e de sucesso. Não esqueça, o sucesso do LinkedIn começa com
com a sua, digamos, com o seu mindset aqui. E nós estamos aqui para o guiar neste passo a passo, neste caminho. Antes de nos despedirmos, queria uma nota final. Se encontrou valor neste episódio, considere subscrever o nosso podcast. Assim, nunca perderá nenhuma atualização e insight valioso que partilhamos aqui semana após semana. E já sabe que também queria desafiá-lo a deixar-nos uma breve avaliação. As suas opiniões são cruciais para continuarmos a melhorar e a trazer conteúdos que fazem a diferença na sua jornada profissional. Subscreva e avalie. A sua contribuição é fundamental para nós. Obrigado e vemo-nos no próximo episódio.